Vamos ouvir a palavra de Deus, que é vida para nossas vidas, que é alimento para as nossas almas. E eu queria, meus irmãos, nesta noite, compartilhar com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. E tens porventura e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, no caso não te arrependas. Caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, que a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus, esteja em nossas vidas. Que a tua palavra, ó Pai, possa penetrar em nossa alma e encontrar, ó Deus, dentro de nós um terreno fértil, uma semente de vida, para que ela possa germinar. E não só germinar, mas também dar frutos. Que o teu Espírito Santo, neste momento, ó Pai, possa falar ao coração dos teus filhos e a mim também. Que esta palavra seja, Pai, regeneradora dentro de nós. E que ela venha a produzir fruto. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o reverendo Ricardo tem exposto o Evangelho de Marcos aos irmãos da igreja. E ele tem dito dos atos e das ações de Jesus quando ele estava em vida corpórea, com seus discípulos, com seus apóstolos. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus não está corporeamente entre os seus apóstolos. Ele está espiritualmente. Ele está sentado à direita do Pai. E Ele tem olhado pela sua igreja. Ele tem olhado para as ações da sua igreja. Ele tem olhado para o seu povo. Ele tem olhado para a situação do mundo, para esta pandemia. Mas principalmente, Ele tem cuidado daqueles que são seus. Jesus tem um povo a qual Ele comprou com preço de sangue, com preço de morte. Um dos mais belos textos que a narrativa bíblica pode nos dar foi esse texto que o reverendo Ricardo separou em Efésios. Que outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a inclinação da nossa carne, que hoje nós andamos segundo aquilo que o próprio Senhor Jesus plantou em nossos corações. Não só isso. Tudo aquilo que Jesus fez no nosso meio, tudo aquilo que Jesus vem fazendo no nosso meio, Ele vem plantando dia após dia, através da sua misericórdia que se renova a toda manhã, Ele vem plantando no nosso coração algo que se chama
amor. E isso nós não podemos negar. Por mais que você não perceba, todos os dias, ao abrir os vossos olhos e perceber que você está respirando, Jesus está derramando sobre vocês o amor. O amor que nos dá a vida, o amor que nos dá a esperança, o amor que nos dá a força, o amor que nos dá a capacidade de poder todos os dias entrar em devocional e estar se relacionando com Jesus. Esta carta que nós acabamos de ler foi entregue a um dos apóstolos, quando ele estava na ilha de Pátimos. Todos nós conhecemos essa passagem. Todos nós. O momento em que João é enviado à ilha de Pátimos, Jesus o arrebata e entrega a ele 7 cartas. Dessas 7 cartas, apenas 2 não há críticas de Jesus. Mas durante as 4 cartas, 5, há críticas. Inclusive uma delas é essa igreja de Éfeso. Jesus não só tem uma mensagem, ou teve uma mensagem para esta igreja de Éfeso, como ele tem uma mensagem para nós nos dias de hoje. Ele tem nos trazido alertas de como a tua igreja, ou a sua igreja, a sua igreja, vem se comportando, porque ele está sentado à direita do Pai, olhando por nós. Antes dele ser submetido ao céu, ele prometeu a vinda do Espírito Santo para que em nós habitasse e produzíssemos o quê? Frutos dignos do quê? De arrependimento. E ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Percebe que ele fala que é para fazer discípulo, não é para fazer crente. Fazer crente é diferente de fazer discípulo. Porque o crente, até o diabo acredita em Jesus. Mas discípulo é o aluno que tem no seu mestre a sua referência e o seu exemplo, e que cumpre aquilo que ele diz. Então Jesus vem, nos tira do lamaçal de pecado, nos coloca e nos dá a vida eterna através da sua mensagem, através da mensagem do Evangelho, nos diz que é para que nós pudéssemos produzir frutos dignos de arrependimento, evangelizando, pregando o seu Evangelho, levando vida àqueles que estão condenados, entregando esperança àqueles que estão sem esperança. É isso que Jesus pediu à sua igreja. É isso que Ele pede para nós nos dias de hoje, que nós entregamos a alguém que está desesperado, esperança. O mês de setembro se comemora o quê? Ou se lembra, né? Porque eu acho que não deveríamos comemorar isso. Mas é lembrado o mês do suicídio, em que pessoas tiram as suas próprias vidas, que não são deles, é de Deus. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem, é uma semente a entregar a essas pessoas que porventura estão com crises de ansiedade, estão em depressão, estão passando por problemas emocionais, e o Evangelho, sendo palavra de Deus, pode produzir no coração vida, e vida em abundância. Então essa mensagem da igreja de Éfeso, ela não é simplesmente uma mensagem para aquela igreja, ela é uma mensagem para a nossa igreja, ela é uma mensagem para a igreja do Brasil, ela é uma mensagem para a igreja do mundo. Algumas características da igreja de Éfeso. Éfeso era a primeira, a maior e a mais rica cidade da Ásia Menor. Olha como aquela cidade ela era importante. Ela era também uma metrópole, em miúdos, como se fosse a cidade de São Paulo, ou Campinas, ou cidades que são grandes, e que têm importância, e que têm relevância. Éfeso também ficava o porto mais importante da Ásia. Perceba que era uma rota comercial.
Perceba a importância de Éfeso. Éfeso era também o centro do culto a Diana. Um templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha quem era Éfeso. Éfeso era um centro importante da religião pagã, bem como do culto a um imperador. Éfeso era também famosa como centro mundial da superstição. Pessoas vinham de todas as partes do mundo comprar amuleto e objetos mágicos em Éfeso. Mas Éfeso também era um centro de imoralidade. Mesmo Éfeso tendo pastores como Apolo, como Paulo, como João, como Timóteo, aquela igreja era uma igreja grande. Os seus líderes eram líderes grandes. Houve naquela igreja ricos sinais de avivamento. As pessoas, ao ouvirem o evangelho, vinham publicamente denunciando as suas obras pecaminosas. Olha como era a pregação do evangelho na igreja de Éfeso. Havia poder a tal que as pessoas entravam para a igreja confessando os seus pecados. As pessoas convertidas do ocultismo, das magias, queimavam em praça pública os seus livros de magia. O evangelho espalhou-se por toda a Ásia, a partir do testemunho daquela igreja. Era uma igreja missionária, e Jesus tem uma mensagem, não só daquela igreja, mas desta igreja. Da IP Monte das Oliveiras, da Centenário, da Calvário, da Maranata, da Assembleia de Deus, da Bíblica. Deus tem uma mensagem, porque nós somos um único povo. Deus tem uma mensagem de alerta às igrejas. A igreja de Éfeso. Existia sim um reconhecimento de Jesus por aquela igreja. Vamos ver aqui no versículo 1. Aí, ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está dizendo no 2: conheço as tuas obras. Era uma igreja genuína. Jesus não estava só olhando as coisas que ela não estava fazendo. Jesus estava reconhecendo quem ela era. Ela era uma igreja genuína. Jesus conhecia as suas obras. O versículo 2 vai dizer isso. No versículo 3, 2 e 3, ele vai dizer o seguinte: era uma igreja que perseverava e suportava provações por causa do evangelho. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E que pusesses às provas os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja conhecia o evangelho. A igreja conhecia quem era mau e quem era ruim. A igreja fazia distinção. Era uma igreja importante. E o versículo 4, ele vai dizer que era uma igreja que perdeu o quê? A paixão por Jesus. Conta uma história, irmãos, de um certo rapaz. Eu escutei essa história dele, na verdade. Gilvan, o nome dele. Se tiver algum Gilvan aqui, me perdoe. Mas ele mora lá no Rio de Janeiro. E uma vez ele me contou uma história muito interessante e me fez lembrar nesse momento. Diz que quando ele ia no mercado, Sara, quando ele era namorado ainda, antes do casamento, ele comprava chocolate, as caixas de chocolate, e levava para a namorada.
Todas as vezes que ele ia no mercado, ele comprava chocolate da Copenhague e entregava para a namorada. Aconteceu o casamento. Ele continuou fazendo isso. Mas às vezes, ele entrava no mercado e ele ia fazendo a soma daquilo que ele tinha que comprar. E quando sobrava um dinheirinho, ele pegava um batom e levava para a mulher. E entregava o batom na mão da mulher. A mulher olhava para a cara dele e falava assim: você já não é mais o mesmo. Porque quando você estava namorando, aquilo que você me trazia era o melhor. Agora você está comigo, estamos numa convivência de intimidade, a gente não tem saudade um do outro, e você vem e me traz um batonzinho. As coisas estão ficando muito complicadas. E me parece que é isso que acontece com a igreja de Éfeso. Que quando nós estávamos namorando com Jesus, quando a gente estava no nosso primeiro amor, tudo aquilo que a gente entregava para Jesus era o melhor. E quando nós vamos nos conformando com a situação, nos conformando com o evangelho, nos conformando com as coisas ruins, nos conformando com a corrupção, nos conformando que as pessoas estão tirando a própria vida, a gente entrega um batom para Jesus. É uma mensagem para a gente refletir. De como nós estamos diante de Jesus. Se nós estamos em romance com Jesus, aquela paixão que a gente não aguenta. Lembra quando a gente era namorado, irmãos? Principalmente os mais antigos, que tinham horário para chegar e horário para ir embora. Então ficava na expectativa de encontrar um namorado, de encontrar a namorada. A namorada até não dormia para encontrar a namorada no dia seguinte, de tanta paixão, de tanto querer estar próximo. E no versículo 5, no versículo 4, ele vai dando um alerta. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E no versículo 5 ele dá os motivos. Porque Deus está assentado no trono. E Ele está olhando para a tua igreja. Quais são os motivos? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. A primeira observação. Lembra-te, pois, de onde caíste. O passado precisava novamente tornar-se um presente vivo naqueles dias. Não basta saber o que é preciso. Não basta saber que nós temos que lembrar. Nós precisamos voltar. Êxodo capítulo 19, versículo 4. Deus pede para o povo, para que o povo se lembre de onde eles haviam saído, que é o texto que o reverendo Ricardo leu em Efésios. Lembre de onde vocês saíram e como eu vos tirei de lá. Está lá em Êxodo capítulo 19. Lembrem que eu tirei vocês de lá sobre asas de águia. Ali naquele momento Deus estava fazendo uma promessa para o povo de Israel: vocês serão um reino de sacerdotes. Lembrem de onde vocês saíram. Lembrem o que eu fiz por vocês. Lembrem os livramentos que eu te dei. Lembrem que quando vocês tiveram sede, eu entreguei para vocês água. Lembrem que quando vocês tiverem pão eu fiz cair do céu. E quando vocês enjoaram de comer pão, eu mandei carne, come 30 dias de carne aí. Porque Deus, Ele zela pelo seu povo. Deus, Ele cuida, Ele não só liberta o seu povo,
Ele cuida do seu povo. Nós precisamos perguntar: para onde nós precisamos retornar? Qual é o ponto do qual nós desviamos? Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: não importa o seu tombo e como você caiu, importa saber o motivo pelo qual você caiu. Qual é o motivo que nós, não estou dizendo que nós nos afastamos de Deus de forma alguma, só estou colocando para vocês refletirem. Se vocês se afastaram do Senhor, convertam-se, arrependam-se. Mas nós vamos seguir um pouquinho mais aqui. Lembram-te? A igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não está sendo dito: lembra em que situação caíste, mas de onde. É um local. É um momento na história. É um momento na história. A igreja de Éfeso, em um momento da história, esqueceu-se do Senhor. Virou as costas para o Senhor. A restauração do filho pródigo só começou quando ele se lembrou da onde ele veio. Eu aqui, não tendo nada para comer, lá na casa do meu pai, existe algo com fartura. Ele lembrou aonde ele estava. E ele lembrou a sua origem, a sua estadia. Ele lembrou que ele tinha um pai. Ele lembrou que ele tinha uma casa. Ele lembrou que havia sustento. Ele lembrou que havia segurança. Ele lembrou que havia conselho. A restauração daquele filho iniciou quando ele lembrou da segurança da casa do pai. No versículo 5 ele vai dizer: arrepende-te. Não basta ter saudade de como as coisas eram anteriormente. É preciso que sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. É necessário prantear, irmãos. É necessário chorar. É necessário se quebrantar. O arrependimento, ela não é uma emoção. Ela é uma decisão. Nós não somos emocionados, nós não ficamos emocionados ao sentir o pecado ou a cometer o pecado. Precisa de uma decisão de não pecar. É bem verdade que existem pecados que nós nos lembramos. Às vezes a gente faz e a gente não lembra. E digo a vocês que todos nós pecamos. E bastante, não é pouco não. Vamos supor que nós fôssemos uma pessoa diferenciada, reverendo Ricardo, que a gente fizesse 3 pecadinhos por dia. Só 3. Um de manhã, um na hora do almoço e um à noite. Seriam 90 pecados por mês? E por ano? Quantos pecados? Quem é bom de matemática aí? 90 mil? 96 mil? Vamos arredondar? 90? Eu tenho 40 anos, 43 anos. 90 vezes 40. Isso para eu ser santo, hein? Precisamos nos lembrar. E precisamos nos arrepender a todo momento. Procurar em nossa memória como é que nós estamos nos comportando
diante de tão grande salvação. Diante de tão grande amor. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas voltou para a casa do pai. Precisamos voltar. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. A todo momento. A todo instante. Versículo 5, ele vai dizer: volta à prática das primeiras obras. Não só nós fomos tirados do lamaçal de pecado, não só o Senhor nos resgatou, não só o Senhor nos deu vida eterna, como assim Ele nos pediu que, por isso, praticai as boas obras. Nós somos salvos pela graça, como diz lá em Efésios, com certeza. E essa salvação, ela produz fruto digno de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. É tempo de nós voltarmos para Jesus. E se algum de nós, aqui dentro desse templo, ou alguém que está nos acompanhando, através das redes sociais, por algum motivo, se afastou do Senhor, arrependa-te e volte. É muito mais prazeroso passar por tribulação com Jesus do que sem Jesus. Porque aquele que está com Jesus, por mais que passemos por tribulação, nós sentimos uma paz que excede todo entendimento. Porque Jesus é essa paz, que excede todo entendimento. Conversei com um senhor uma vez e ele com câncer terminal, cheio de dor. Cheio de dor. E todas as vezes que eu encontrava com esse senhor, eu perguntava: e aí, como é que o senhor está? Ele falou assim: ótimo. Tudo bem. Esperando encontrar o meu Salvador. É isso que ele me dizia. E essa semana foi uma semana que, até comentei ontem no nosso encontro de jovens, foi uma semana muito difícil para mim. E uma semana em que eu refleti muito pela mudança que houve, repentina na minha vida, com a minha ida para o seminário. Aí na sexta-feira minha esposa indo trabalhar, teve um acidente ali na Curuzu, um carro que vinha, Camila, filha do presbítero do Gerson Winkler, um carro que vinha costurando todo mundo ali na rua Curuzu, bateu na traseira dela, ela rodopiou, parou em cima da calçada. E aí eu comecei a refletir. Falei: mas Jesus, o que é que está acontecendo? Imediatamente, eu nem disse isso para ela está assistindo lá, veio na minha cabeça: você acha que isso aí é problema? Faz uma visitinha na oncologia da Unesp. Faz uma visitinha para as pessoas que estão sem teto na rua, porque essas pessoas estão com problema. Nós não temos problema. O que nós temos, muitas das vezes, é negligência e memória curta por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Porque imediatamente Ele me trouxe a memória que eu não tinha problema. E a Camila, assim que chegou em casa, ela falou assim: Robson,
eu senti medo de morrer. Num dia normal, onde eu fui trabalhar, estava indo para uma outra unidade de saúde, acontece um negócio desse, eu fiquei com medo de morrer. Eu fiquei com medo de ver mais meus filhos, de ver você. Até falei para ela, você está firme com Jesus? Precisamos lembrar e praticar as nossas boas obras. Ainda no versículo 5, ele tem uma advertência bem importante. Ele vai dizer assim: e se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Eu já ouvi algumas teologias dizer que o candeeiro é retirar o Espírito Santo. Não é nada disso. Não é nada disso. Candeeiro foi feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil, desnecessário. A igreja não tem luz própria. Ela só reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. Se ela não ama, ela não brilha. Porque quem ama está na luz. E quem não ama está em trevas. O juízo começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, Jesus julga a igreja. A igreja deixou de existir. O que a gente encontra hoje naquela região são ruínas. E existem diversas igrejas em que o Senhor vem retirando o seu candeeiro, transformando-as em museus, porque não conseguiram produzir os seus frutos. Diversas igrejas. É isso que Jesus está falando. Se você não vai dar fruto, eu vou te cortar, vou te colocar de ladinho e vou colocar alguém que vai e dê fruto. E ele não está falando de salvação. Ele está dizendo que o verdadeiro crente ou o verdadeiro discípulo de Jesus, que ama, produz luz. E esta luz é o candeeiro a ser entregue num mundo em trevas. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios: se uma semente não cair ao solo e não morrer, ela não produz o quê? Vida. E se a igreja se negar a morrer, ela não vai produzir vida. Não vai produzir outras vidas. Paulo dizia que quando ele pregava o evangelho, para quem ouvia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, para quem ouvia, era vida. Mas para ele que estava pregando, era morte. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Concluindo, que nós possamos então entender que uma igreja fiel, uma igreja que tenha conectividade com Jesus, é uma igreja que anda com Jesus, que tem relacionamento com Jesus. É uma igreja arrependida. É uma igreja que produz amor. É uma igreja que não só produz amor, mas ela produz filhos. Filhos. Jesus está andando no nosso meio. Hoje, aqui, agora, Ele está andando aqui. Se Ele tivesse que escrever uma carta para a nossa igreja nos dias de hoje, qual é a carta que Ele escreveria?
Se Jesus tivesse que fazer um diagnóstico da igreja brasileira, da igreja mundial, ou da igreja aqui de Botucatu, quando eu digo igreja, não estou me referindo a esta igreja, estou me referindo ao corpo de Cristo, qual é a carta que Jesus enviaria ao pastor dessa igreja? Oremos. Pai, que a nossa vida esteja totalmente entregue a Ti. Eu te peço perdão, Deus. Essa palavra primeiro falou comigo e me fez recordar das muitas vezes que eu deixei de honrar o Teu nome, que eu deixei de Te consultar, que eu me desviei dos Seus princípios, me fez lembrar dos meus pecados, me fez lembrar do grande amor que o Senhor me resgatou, me fez lembrar da graça que o Senhor me deu sem mesmo eu merecer, me fez lembrar da justificação, me fez lembrar da vida eterna. Pai, me perdoa. Mas também eu venho lhe pedir que o Senhor envie sobre nós uma palavra de ânimo e de esperança, que através desta palavra nós possamos ter um novo caminhar a partir de agora, um novo momento, uma nova vida, um novo relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém.